Olá, bem-vindo de volta ao The Crime Reel. Hugo Ignaz Rudolf Schenck nasceu em 11 de fevereiro de 1849 na pequena cidade de Czechpod, Košírem, localizada no que era então o Império Austríaco, mas que agora faz parte da República Tcheca. Esta cidade, que atualmente abriga cerca de 1.000 habitantes, está localizada a 200 quilômetros ao norte de Viena, que é a capital da Áustria. Dizia-se que a família de Hugo era bem de vida. O pai dele, Wilhelm, era juiz e infelizmente faleceu. Quando Hugo era apenas um garoto, o irmão dele, Karl Schenck, tornou-se médico local. Embora mais tarde ela fosse distraída pelos esquemas e ideias criminosas de Hugo, a mãe de Hugo tinha esperanças de que o filho se tornasse engenheiro. Ele tinha potencial e conhecimento para ser bem-sucedido, mas frequentemente mostrava ser mentiroso, ardiloso e desonesto, tornando-o uma criança frustrante de ensinar. Ele passou muito tempo em uma escola militar e não se dava bem com seus colegas de classe. Eles o descreveram como um valentão e um mentiroso. Seu primeiro emprego, aos 21 anos, foi como aprendiz em uma fábrica. Hugo mostrou quem realmente era ao roubar do homem logo no início. Ele foi pego e preso. Hugo foi então condenado a 5 anos de prisão, mas, por ser tão jovem, ele foi libertado após cumprir apenas 2 anos de prisão. Após seu tempo atrás das grades, Hugo decidiu fazer amizade com um empresário rico. Ele conseguiu um emprego como contador para a possível vítima e usou seu charme para se integrar à família. Ele fez um trabalho tão bom infiltrando-se na família que Hugo, aos 24 anos, recebeu permissão para se casar com uma parente da família. Ela era uma mulher inteligente e íntegra, que trabalhava como governanta da família e era responsável por ensinar as outras crianças na enorme casa. O trabalho de contador fazia Hugo viajar regularmente para várias cidades. Apesar de ter um casamento feliz com a governanta, Hugo se via tendo casos em quase todas as cidades que visitava. Hugo se apresentava como um solteiro alto, rico e bem articulado e propunha casamento a essas mulheres para seu próprio benefício financeiro. Uma delas lhe deu 500 florins, a moeda padrão usada em toda a Europa na época. Quando essa mulher percebeu que havia sido enganada por Hugo, ela procurou a polícia. Hugo estava com sua esposa quando foi preso. Ele foi condenado a 2 anos de prisão por fraude. Sua jovem esposa voltou ao trabalho como governanta e professora. Ela não queria mais nada com ele, mas tinha 300 florins para lhe dar quando ele fosse libertado. Esse foi um gesto da parte dela para que ele pudesse ir embora e recomeçar a vida depois de sair da prisão. Mas ela não queria manter contato com ele, continuava assim. Enquanto estava na prisão, Hugo ficou em uma cela com Karl Schlosserek, que cumpria a pena por roubo. Esses dois começaram a tramar e assim que foram libertados, a dupla foi para Viena. Usando o dinheiro que sua ex-esposa havia lhe dado, Hugo e Karl abriram um negócio. A proposta era simples. Anúncios foram publicados em jornais locais, procurando por jovens que buscavam emprego. Depois de atraí-los com a falsa promessa de um emprego, o candidato era roubado. A primeira vez que isso aconteceu não terminou bem para Karl. Essa vítima foi demais para o ladrão, e ele quase foi fatalmente ferido enquanto Hugo assistia de longe. Entretanto, com a segunda vítima, eles agiram diferente. Drogaram-na em uma floresta antes de roubar seu dinheiro. Infelizmente para os dois criminosos, Karl e Hugo, o dinheiro que eles conseguiram com esse assalto foi insignificante. Isso os fez reconsiderar e recomeçar para buscar formas melhores de ganhar dinheiro. Eles mudaram de estratégia e decidiram voltar a focar em mulheres. Colocando um anúncio em um jornal local, Hugo publicou um anúncio falso procurando por uma governanta. Não demorou muito para que eles tivessem sua primeira vítima, Josephine Thimal.
Ela tinha 34 anos e achava que tinha tirado a sorte grande com o charmoso Hugo Schenck. Hugo logo a tinha em suas mãos e a convenceu de que o casamento estava próximo. Josefina contou a Hugo que tinha 300 florins guardados, que ele poderia ter se suas intenções fossem honrosas. Hugo fez Josefina escrever uma carta para sua tia Catarina, que tinha 1000 florins guardados para sua sobrinha. Esse dinheiro foi enviado imediatamente após a cerimônia de casamento, endereçado a Josefina. Depois que se casaram, Hugo e Josefina foram passar a lua de mel em uma pequena cidade onde alguns parentes de Hugo moravam. O amigo de Hugo, Karl, aquele que ele conheceu na prisão, estava no mesmo trem junto com o irmão de Hugo, Karl Schenck. Josefina nunca mais foi vista. Karl foi responsável pelo assassinato e alguns relatos sugerem que o irmão de Hugo também esteve envolvido, segurando Josefina enquanto Karl cortava sua garganta. O corpo sem vida de Josefina foi então amarrado e jogado em um rio próximo. O corpo dela nunca foi recuperado. Hugo então voltou para Viena já planejando sua próxima vítima. Logo ele recebeu os 1000 florins da tia de Josefine pelo correio. Foi então que Hugo decidiu responder à tia, oferecendo-lhe um lugar para ficar. Hugo contou a ela sobre uma pequena casa de campo e uma fazenda que ele havia comprado, o que na verdade não era verdade. Ele acrescentou que Josefina provavelmente não poderia visitá-la, pois estaria ocupada cuidando dele e da casa. A tia Catarina recebeu a carta e então decidiu vender seus pertences, chegando a Viena algumas semanas depois. Com 3.000 florins em seus pertences, junto com baús de seus itens restantes, Hugo a encontrou na estação. Catarina estava jovial e animada com a boa sorte de sua sobrinha por encontrar um homem tão rico que cuidaria dela. Catarina passou uma noite no hotel antes de se encontrar com Hugo e Carlos, que fingia ser um conhecido. E o grupo então foi para uma vila remota enquanto estava no trem. Naquela noite, os homens convenceram Catarina a beber muito mais vinho do que ela normalmente consumiria, e ela acabou ficando mal. E uma vez que ela estava bêbada e eles chegaram ao destino, eles levaram Catarina por um caminho até uma grande parede de pedra. Como ela estava embriagada e era idosa, Catarina tinha pouca chance contra esses dois homens. Carlos então amarrou uma grande pedra na cintura dela antes de empurrá-la da rocha para a água abaixo. Turistas que passaram pelo mesmo caminho encontraram o corpo de Catarina meses depois. Em circunstâncias normais, Carlos e Hugo poderiam ter sido pegos nesse momento, mas, se não fosse por um golpe de sorte, eles foram autorizados a continuar. Por algum motivo, os parentes de Catarina e Josefina não denunciaram o desaparecimento por 6 meses, deixando Hugo e Carlos continuarem sua onda de crimes. Após o assassinato de Catarina, ocorreu uma ruptura entre eles. Hugo era o mentor e, enquanto Carlos fazia o trabalho sujo, Hugo achava difícil dividir com ele os bens de Catarina. Querendo tentar ficar com tudo para si, foi essa revelação que o levou a tentar o próximo assassinato sozinho. A próxima vítima de Hugo foi uma cozinheira bávara mais velha, Teresa Kettel. Ela ficou responsável pela casa do chefe na ausência dele, cuidando de objetos valiosos e 2.000 florins. Isso a tornaria um alvo ideal para Hugo. Quando ele ofereceu a Teresa uma viagem de 3 dias com ele, ela prontamente concordou. Antes de sair, Hugo falou sobre recentes invasões a casas vazias. Por causa disso, ele aconselhou que ela levasse seus objetos de valor com ela durante o curto feriado. Depois de viajar de trem para um lugar remoto, Hugo levou Teresa para um piquenique. Eles acharam um lugar sombreado para tomar vinho juntos, mas Hugo garantiu que ela bebesse bem mais que ele. Nesse momento, ele sacou sua pistola e mostrou para ela, deixando claro que a arma estava descarregada. Em seu estado de embriaguez, ela pegou a arma e começou a brincar com ela e puxar o gatilho. Não está claro se Hugo havia planejado o que fez em seguida, com antecedência, ou se pensou nisso no momento. Ele se afastou para colher algumas flores para Teresa e, quando estava longe o suficiente, Hugo colocou uma bala no tambor de sua pistola. Depois ele lhe deu flores silvestres e a pistola,
dizendo que ela deveria ficar com ela. Sem saber que a arma estava diferente de antes, Teresa apontou a pistola para o próprio rosto e puxou o gatilho. O corpo dela nunca foi encontrado. Hugo então voltou para Viena com Teresa Kettles. Mercadorias em mãos, ele saiu para uma refeição com amigos, comentando com eles que tinha tido um dia de trabalho duro e estava com bastante apetite. Foi aqui que Hugo começou a conversar com Emily Hoxman, uma mulher que já havia chamado sua atenção antes, provando que ele faria praticamente qualquer coisa. Hugo presenteou Emily com as joias que tirou do corpo de Teresa poucas horas antes. Mas Emily era diferente por algum motivo. Hugo a via de forma diferente das outras mulheres sobre as quais ele havia se aproveitado. Quando ele a convidou para uma viagem à Suíça, ela saiu viva depois de aproveitar umas férias financiadas com o dinheiro de Teresa. Quando seus fundos começaram a secar, Hugo voltou aos seus antigos campos de caça em Viena. Duas potenciais vítimas logo se apresentaram novamente por meio de um anúncio colocado no jornal. A primeira foi Rosa Ferenc, uma jovem húngara que era filha de um nobre, assim como outras antes dela. Rosa caiu vítima do charme de Hugo em 20 de dezembro. Hugo partiu para Pressburg, que hoje é conhecida como Bratislava. Na viagem para Pressburg, Rosa viajou com Hugo, acreditando que seria para o casamento deles. Infelizmente, sem que ela soubesse, Hugo estava acompanhado de um velho amigo, Karl Schlosserich. Enquanto caminhavam ao longo do Danúbio, Karl se aproximou por trás de Rosa e a golpeou com um machado. Ela perdeu a consciência, só voltando a si depois de ter sido despojada de seus pertences e jogada no rio. Seu corpo foi achado depois no Danúbio. Pegando sua parte do dinheiro, Hugo foi para Salzburgo se encontrar com Emily. Ele passou uma semana com ela antes de voltar para Viena, para o que seria, em última análise, seu crime final. A segunda mulher que Hugo havia enganado era uma empregada chamada Josefina. Ela trabalhava para a baronesa Malfatti. A baronesa era uma mulher generosa e bondosa. Ela usava sua riqueza para ajudar os outros, fundando um asilo para mulheres idosas que ela mesma mantinha. Hugo convenceu Josefina a deixar uma das janelas da vila aberta na noite de 8 de janeiro. Hugo disse a Josefina que ele drogaria todos na casa, inclusive ela mesma com morfina, para evitar suspeitas. Assim ele e seus cúmplices poderiam saquear a casa. Na verdade, Hugo planejava matar todos eles. Se não tivesse sido preso, mais 4 pessoas teriam sido adicionadas ao seu número de vítimas. A baronesa Malfatti confiava em Josefina, que trabalhava para ela há 12 anos porque elas haviam construído essa confiança. A baronesa Malfatti nem percebeu que um colar de pérolas caro havia sumido, e foi Hugo quem convenceu Josefina a roubá-lo. Assim, eles poderiam repartir as 3 pérolas com outras garotas que ele cortejava. Finalmente, Hugo Schenk foi preso pela polícia em 10 de janeiro de 1884 e logo confessou tudo o que havia feito. Ele contou aos detetives que tinha mais 4 jovens alinhadas. Todas elas haviam concordado em fugir com ele sob seu truque habitual de que iriam se casar. Hugo estimou que conseguiria cerca de 30.000 florins dessas mulheres. E com esse dinheiro, ele planejava fugir com Emily para a América. Emily não sabia nada sobre os crimes passados de Hugo. Ela também havia sido enganada por ele. Eventualmente, Emily se tornou a principal testemunha para depor contra seu ex-amante. Hugo Schenk, seu irmão Karl Schenk e Karl Schlosserich foram todos considerados culpados de assassinato e condenados à forca. Karl Schenk foi o primeiro a ser executado, depois Karl Schlosserich e, por fim, o mentor de tudo, Hugo Schenk. No entanto, antes de serem levados à forca, Karl Schenk foi perdoado pelo imperador Guilherme II, pois seu papel foi considerado menor do que o de seu irmão e de Karl Schlosserich. Em vez disso, Karl Schenk foi condenado à prisão perpétua. No dia 22 de abril de 1884, 200 pessoas se reuniram para testemunhar a execução. Karl Schlosserich foi o primeiro a se apresentar. Ele passou o dia inteiro esperando sua família chegar para se despedir, mas eles nunca apareceram.
Sua esposa havia lhe enviado algumas flores que ele segurava enquanto a corda era colocada em seu pescoço. Carl pediu perdão a Deus em suas últimas palavras. Apenas 2 minutos depois, Hugo foi trazido e enforcado. Ele permaneceu calmo o tempo todo. Hugo Schenck e Karl Schlosserek foram enterrados em uma cova sem identificação antes do sepultamento. A cabeça de Hugo foi removida e examinada. Seu crânio ainda pode ser visto hoje no Museu do Crime em Viena, Áustria. Isso conclui a história de hoje. Obrigado por ouvir o Crime Reel. Fique seguro. Até logo, Piste. O escritor Egon Kisch abordou a história de uma mulher que sobreviveu ao ataque de Schenck em seu livro de contos intitulado Uma Mulher Espera por Hugo Schenck. Adeus.